Olá, hoje nós vamos conversar sobre epidemiologia e controle do HIV/AIDS, percorrendo esses objetivos de descrever as características epidemiológicas da infecção, descrever a situação atual da epidemia no mundo e também as perspectivas futuras dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, descrever a situação atual no Brasil, com ênfase em algumas populações chaves e as medidas de controle e prevenção. O HIV-1, ele tem, segundo essa publicação da Lancet de 2014, é uma explicação de que ele surgiu de uma infecção zoonótica de um vírus de primatas africanos, e o primeiro grupo infectado de seres humanos provavelmente foi o de caçadores de animais selvagens, com esse epicentro no Lago Vitória, em Uganda. O HIV-1, ele tem 4 grupos, e eu vou destacar esse grupo M, que é o grupo que, segundo essa publicação, teve início há cerca de 110 anos, lembrando que a publicação é de 2014, e é a causa da pandemia global. Dentro desse grupo ainda tem-se alguns subtipos, e o subtipo B predomina nas Américas, na Austrália e no oeste da Europa, e o C na África e na Índia. O HIV-2, que é o outro vírus, ele é menos transmissível, ele progride muito lentamente e está confinado em algumas regiões da África. De importância dentro da cadeia epidemiológica, dentro da estrutura epidemiológica do HIV-1, que é o que nós vamos estudar agora, o ser humano é o reservatório onde o vírus se mantém e mantém a epidemia. Depois a gente pode discutir se é epidemia ou não no mundo. O modo de transmissão de HIV é sexual, parenteral, vertical, de mãe para filho, inclusive pelo leite materno, na amamentação. O período de transmissibilidade, em todo o período que a pessoa infectada alberga o vírus, ela pode ser transmissora. A probabilidade maior dela é durante a fase aguda da infecção pelo HIV/AIDS, que poucas pessoas percebem os sinais e sintomas, se eles houverem, se eles existirem, que é um exantema, e um aumento de cadeias ganglionares em algumas regiões. Outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente as que cursam com lesões ulcerativas, como a sífilis, que nós vamos ver em aula futura, elas aumentam a probabilidade de transmissão também. O período entre a pessoa se infectar e ela vir a desenvolver alguma infecção oportunista, alguma situação definidora da doença AIDS, sem o tratamento, pode variar de 10 a 15 anos. Lembrando que a fase aguda que eu falei anteriormente é entre 5 e 30 dias. Como é que está a epidemia globalmente no mundo? Em 2018, existiam quase 38 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS, sendo 1,7 milhões em crianças menores de 15 anos. Existiram novas infecções, novas pessoas infectadas em 2018, porque a Organização Mundial de Saúde fecha o ano com um atraso de 2 anos, então é possível que em 2021 a gente esteja vendo o quadro de 2019, em 1,7 milhões de casos novos,
sendo 160 mil em crianças e esse quadro de mortes de 770 mil. Existem metade, mais ou menos, em homens e em mulheres, sendo que as mulheres, no quadro mundial, é um pouco maior que a de homens, e a distribuição mundial ela é bastante heterogênea. Nós podemos ver que a grande maioria, 68%, está no continente africano. O nosso continente aqui tem esse número menor de pessoas infectadas com HIV/AIDS. Apesar de estar mais concentrada na África, também a África é um dos continentes, uma das regiões mais contempladas com antirretrovirais. Quase 70% das mulheres recebem antirretroviral em algumas regiões da África, como a região sudeste e oeste, e o mundo como um todo tem uma taxa de 68 em mulheres e 55 em homens recebendo antirretrovirais. Na região das Américas, nós temos 66% de mulheres recebendo antirretrovirais, com um número um pouco maior para os homens. Isso é importante porque nós vamos ver bem mais para o final da aula a importância de você tratar as pessoas serem tratadas com antirretrovirais para praticamente eliminar a transmissão sexual da pessoa portadora. Esse gráfico nós podemos ver entre 1990 e 2016 um declínio na incidência e um declínio na mortalidade também de pessoas com AIDS. E eu aponto aqui o ano de 96, 97 como a introdução da associação de 3 antirretrovirais para o tratamento, que mostrou-se bastante efetivo e permitiu esse cenário aqui apontado. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, mais uma vez, apresentamos aqui, e ele dá prioridade para algumas infecções, algumas doenças, como AIDS, tuberculose e malária. E em relação ao HIV, busca-se até 2030 ter mortes relacionadas com AIDS menores que 400 mil, e em 2020, que é o ano que nós estamos atualmente, que essas mortes foram menos de 500 mil. Lembrando alguns slides anteriores que nós tivemos 770 mil em 2018. Então, esse 770 mil, ele teria, né, vamos ver isso mais para frente, quando a Organização Mundial de Saúde consolidar os dados, se chegaremos a esse patamar. Em relação ao número de novas pessoas infectadas com HIV/AIDS, nós tínhamos 2,8 milhões no ano de 2000, e a ideia é que se tenha menos de 200 mil em 2030, sendo que 2020 nós devíamos ter menos de 500 mil, não sabemos, mas em 2018 tínhamos 1,7 milhões. As metas para 2021 são as que eu apresento a seguir. Seria rastreamento e tratamento de pessoas, esse 90, 90 e 90, seria garantir que 90% das pessoas vivendo com HIV/AIDS saibam que tem o vírus, que 90% das pessoas que são diagnosticadas recebam antirretrovirais e que 90% das pessoas consigam negativar sua carga viral através do tratamento e da adesão.
Esse slide é um slide que nós chamamos de cascata de cuidados, né? Onde as pessoas aqui estão, são as pessoas vivendo com HIV/AIDS. É necessário que as pessoas tenham o seu status reconhecido através da testagem, recebam tratamento e alcancem a supressão do HIV/AIDS. Esse é o cenário em 2018. Vocês veem que praticamente pouco mais da metade consegue essa supressão, em vista da questão do adesão ao tratamento e principalmente da possibilidade de ter serviços de saúde que possam estar garantindo a recepção e o tratamento dessas pessoas. Em relação às mortes, nós vimos já que é necessário que nesse ano tenhamos menos de 500 mil mortes no mundo. Em relação às mortes por tuberculose em pessoas com HIV/AIDS, que essa redução alcance 75%. Lembrando que 1/3 das mortes de AIDS são devidas à tuberculose. E que pessoas com HIV, elas têm 15 a 22 vezes mais chances de desenvolver tuberculose, daquela infecção primária para infecção ativa, com sinais e sintomas característicos. Em relação às mortes por hepatite B e C nas pessoas co-infectadas com HIV, porque existe também essa co-infecção de maneira importante, principalmente para a hepatite C, também diminuir em 10% essa taxa de mortalidade. Fazendo um panorama pós-HAART, ou TARV, né, que é a terapia antirretroviral, depois da introdução, 50% de todas as mortes nas pessoas em países principalmente em desenvolvidos, e eu acho que a gente, apesar de ser um país em desenvolvimento, podemos nos encaixar aqui por causa do programa nacional, a maioria das mortes por pessoas após a introdução da HAART não foi por doenças oportunistas, e sim por outros cânceres não definidores de AIDS, por doenças cardiovasculares e doenças hepáticas, doenças cardiovasculares oriundas da lipodistrofia, que alguns antirretrovirais podem causar, e as doenças hepáticas, porque com a maior sobrevida, praticamente uma vida bastante semelhante à normal, das pessoas, passa a ser quase como uma doença crônica, as pessoas que eram co-infectadas, principalmente com hepatite C, passam a ter tempo para desenvolver hepatite C e vir a ter mortes relacionadas à cirrose e hepatocarcinoma. Outra meta é em relação à discriminação, que seriam zerar as leis, regulamentos e políticas discriminatórias, zerar a discriminação em todos os equipamentos sociais, especialmente de saúde, e em 90% das pessoas vivendo com HIV/AIDS ou populações chaves, que não seja relatado discriminação no setor saúde. Fazendo um panorama das doenças, das 3 principais doenças apresentadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em primeiro lugar, é a malária, sem sombra de dúvida, em números de casos. Em segundo lugar, vem o HIV.
E em terceiro lugar, a tuberculose. Então, 228 milhões, 37,9 milhões e 10 milhões de pessoas com tuberculose, sendo que quase 10% com HIV. Em relação ao número de mortes, morre-se muito mais de tuberculose, em segundo lugar de AIDS e em terceiro lugar de malária. Bom, vamos escrever então a situação no Brasil agora. A prevalência em vários estudos de corte transversal que são feitos há vários anos, e esses estudos são feitos em mulheres grávidas de 15 a 49, conscritos do Exército, é de base populacional, ela sempre ficou em torno de 0,4% a 0,6% da população. Em 2018, é o último boletim, que foi publicado em dezembro de 2019, referente aos dados consolidados de 2018, houve 43.941 novos casos de HIV e 37.161 de AIDS. Então, eu vou falar mais para frente, o HIV ele passou a ser só o HIV, a pessoa infectada, passou a ser de notificação compulsória bem mais recentemente, enquanto a AIDS há muito mais tempo. Aqui nesse slide está escrito até junho, mas na realidade é até dezembro de 2019. E existe um acumulado de casos de quase 1 milhão de casos desde o início da epidemia. Esse slide, ele é um pouco complicado de ver, mas vamos notar aqui que em verde é o ano de 2018 e em cor de abóbora é 2008. Então, várias regiões, aqui a taxa de detecção em várias unidades federadas do Brasil, a gente pode ver que o número de, enfim, o verdinho aqui, em grande parte do Brasil, ele é bem menor em 2018 do que o cor de abóbora, mas em algumas regiões ele é igual, ou ele pode ser até maior, como aqui na região norte. Então, existe uma heterogeneidade também quanto às taxas de detecção no país, aumentando em algumas regiões, diminuindo em outras. Aqui esse gráfico é bem poluído, mas vamos por partes. Essa linha amarela, ela é o número de pessoas HIV positivas. Vocês vejam que tem um aumento bastante grande aqui, quando foi incluída também os casos sorológicos de HIV sem a doença, as doenças definidoras de AIDS ou os critérios laboratoriais definidores de AIDS. Nestas colunas vermelhas é a taxa de detecção por 100 mil habitantes. Nós estamos, então, em 17,8 e já estivemos em patamares maiores, mas é uma taxa com uma certa estabilidade alta, né? Aqui, em azul, são as colunas referentes a menores de 5 anos. Isso vem tendo uma diminuição importante, nós estamos com uma taxa de 1,9 e já chegou a ter 3,9. Aqui, infecção em gestantes, que sempre está em torno de 2, 2,7, 2,9. E aqui o coeficiente de mortalidade por AIDS, que no ano de 2018 é 4,4, já tendo patamares maiores. O coeficiente de mortalidade padronizada pelas unidades federadas, nós vimos que estava em torno de 4,4 no Brasil, e aqui
nós temos por unidade federada, e São Paulo, o estado está um pouco maior que a taxa do Brasil. Nós vimos que se chama epidemia, mas na realidade ela é uma epidemia concentrada, porque na população geral, assim como na população mundial, ela não tem taxas de coeficientes de incidência muito altos na população geral. Então, na população geral, nós já vimos anteriormente que é 0,6% da população. Mas algumas populações chaves, ela tem um número expressivo. Quem são essas? Trabalhadoras do sexo, pessoas privadas de liberdade, gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e pessoas que usam álcool e outras drogas ilícitas. Bem, esse gráfico também é bastante poluído, mas eu vou mostrar para vocês aqui que existem as população geral, pequena aqui, né? Aqui gays e outros homens que fazem sexo com homens e conscritos, e conscritos, né? Uma taxa pequena. Aqui, gays e outros HSHs, que tem essa taxa de 12,1 em 2000, uma publicação de 2009, depois uma taxa que vai para 18,3 numa outra estudo de 2016, e aqui mulheres trans e travestis que alcançam dados alarmantes nesses patamares aqui de 36,6. Aqui mulheres trabalhadoras do sexo, um pouco mais baixo, mas ainda expressivo, e aqui pessoas usuárias de drogas, usuários de crack aqui, e outro estudo anterior, 2010-2013. Essa lâmina eu vou, inclusive, colocar a aula sem ser em vídeo para quem quiser estudar, procurar ler se houver interesse, esses artigos todos publicados que originaram aquele outro slide anterior. Eu vou chamar a atenção para os estudos que estavam mostrados lá sobre HSHs, esse em 2009. Essa metodologia de amostra é diferente, por exemplo, daquela amostra que nós vimos no Inquérito Nacional de Hepatites Virais, né? Esse é o Respondent Drive Sample, que é uma tecnologia como se fosse uma bola de neve, mas ela tem também, ela representa também a população estudada. Nessa publicação, ela teve uma prevalência de 14,2 em algumas cidades brasileiras. Esse outro estudo de sobreprevalência no município de São Paulo, publicado em 2014, teve uma prevalência de 15,4 na região central do município de São Paulo, e o último estudo, publicado em 2018, houve um aumento nessa prevalência de 18,4. Isso em homens que fazem sexo com homens em 5 macro-regiões. Esse dado seguinte, ele é do boletim epidemiológico de 2018 e 2018. Então, são homens em geral. Essa taxa em pessoas de 20 a 24 anos, que era de 18,4, passou a 35,8, a faixa anterior, de 15 a 19, de 3,7 a 6, passou para 6, e a taxa de 10 a 14 anos, de 1,3 para 0,3. E 5 a 9, de 1,4 para 0,5. Então, a faixa etária de 15 a 24 anos é a taxa que onde está ocorrendo praticamente o dobro das infecções, comparando 10 anos de diferença.
e a taxa de menor de 5 anos vem diminuindo de 3,8 para 1,8. Nós consideramos essa taxa de menor de 5 anos como um proxy de infecção da transmissão vertical. A diminuição da transmissão vertical, que eu falei agora há pouco, né, que tem diminuído, é uma ação que deve ser feita em gestantes e crianças expostas. Então, a mãe com gestante, ela deve estar sob tratamento antirretroviral. Então, se ela tiver carga viral menor que 10 cópias por ml, mais detectável, a mãe recebe o AZT injetável durante o parto, até o clampeamento do cordão umbilical, e a criança recebe o AZT xarope por 4 semanas. Se a carga viral, por outro lado, for maior que 100 ou desconhecida, o parto deve ser cesáreo e com retirada do saco amniótico íntegro, protegendo a criança dessa maneira do contato com sangue, e a mãe recebe o AZT intravenoso e a criança recebe o AZT por 4 semanas associada à nevirapina, outro antirretroviral. Em relação às medidas de controle, eu já estou entrando nelas desde que eu comecei a falar sobre transmissão vertical. Nós temos a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária, baseada em tecnologias biomédicas, são essas listadas aí nessa slide. Então, a circuncisão masculina, que não é feita, não é cultural e nem religioso fazer isso aqui no Brasil, né? Não tem esse aspecto, mas em muitos países muçulmanos e de origem judaica também existe a circuncisão. E por que ela protege? Porque existe uma queratinização na região onde ocorre a incisão, protegendo, fazendo uma certa barreira mecânica em relação à possibilidade maior, no caso diminuída, de adquirir o HIV, o vírus, né? Microbicidas em mulheres também não está implementado no Brasil, mas foi uma ação implementada em vários países africanos, devido ao pouco empoderamento que as mulheres possam ter nessas regiões para exigir o uso de preservativo masculino. E no nosso meio, o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e o PEP, que é a profilaxia pós-infecção. Esses são os estudos referentes à prevenção primária, quer dizer, pessoas que foram feitos em jovens homossexuais, masculinos, transexuais, jovens adultos, casais heterossexuais. Então, são ensaios clínicos que mostraram uma eficácia em você, as pessoas usarem o PrEP se elas estiverem numa situação de maior vulnerabilidade em algum momento da vida, ou por questões até de profissionais, como os trabalhadores do sexo, né? São vários estudos que vocês também podem recorrer para verem as taxas de eficácia. Nenhum é de 100%, né? Por isso que se insiste tanto na prevenção combinada, que seria sempre o preservativo associado a alguma dessas estratégias, né? No Brasil, houve um estudo prospectivo para saber sobre a efetividade, não mais eficácia, ou seja, como ela está ocorrendo nos sistemas de saúde. A população elegível foi de HIV negativo e transgênero sob risco. O sob risco incluía alguns critérios, como nos últimos 12 meses ter tido relação anal sem preservativo mais que 2 vezes, ter 2 episódios de sexo anal com parceiro HIV positivo ou história de IST.
Foi feito em 3 centros, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e eles foram elegíveis, esses voluntários, para receber diariamente entre citabine e tenofovir, 750 pessoas. Os resultados foi que dessas 750, 60,9 foram de fato retidas no estudo. Quem não aderiu foram pessoas mais jovens, com baixa percepção de risco para HIV, né? E as pessoas, ao usar esse comprimido, na semana 4, foi feito uma amostra, um exame laboratorial através de sangue obtido com amostra em papel de filtro, e 94% tinha um nível protetor, correspondente a 2 pílulas por semana e 78 a 4 pílulas por semana. A aderência vista para HSH de alto risco e transgêneros foi bem sucedida nesse contexto dos serviços de saúde, né? O que aconteceu foi que participantes tiveram sexo anal receptivo nos 3 meses anteriores, foi associado com altos níveis de medicamento no sangue. Então, eles tinham um odds ratio 1,78, quer dizer, uma chance de terem usado o medicamento alta, né? Quem tinha uso de preservativo e intercurso anal nos 3 meses anteriores também foi associado com altos níveis de droga, e participantes com 12 anos ou mais de escolaridade também tinham um odds ratio de 1,9, ou seja, mais vezes de uso em relação a quem tinha menor escolaridade. E a conclusão desse estudo é que existe uma necessidade de intervenção dirigida em relação a jovens de baixa escolaridade, né? Porque tanto eles tiveram menos chance, vista pelo odds ratio, de ter níveis elevados no sangue, como boa parte, como a gente mostrou no slide anterior, que é esse aqui, eles não participaram, né? Eles não foram, eles tinham tinham baixa percepção de risco e não quiseram participar do estudo, né? Então, existe uma necessidade muito grande de fazer com que os serviços de saúde alcancem essas pessoas de maior vulnerabilidade. Em relação à PEP, é uma medida bastante mais antiga, usada para pessoas que são expostas a HIV, hepatites virais e outras ISTs, e aqui especificamente para HIV, eu vou falar que o antirretroviral deve ser iniciado preferencialmente nas 2 primeiras horas e no máximo até 72 horas depois, e por um período de 28 dias. Hoje em dia se usa 3 antirretrovirais, e ele é indicado para acidente de trabalho com materiais perfurocortantes, ou exposição sexual por violência ou por exposição acidental. Por exemplo, a camisinha estourou, não tinha camisinha no momento, enfim. Em relação à prevenção secundária, quer dizer, a pessoa já adquiriu o HIV e ela, vamos reduzir os danos, né, que isso possa advir, né. Então, o diagnóstico precoce é muito importante, o tratamento específico. Aqui é a nossa cascata de tratamento, né. Nós também não temos altas taxas de pessoas com supressão ou diminuição de cópias da carga viral, nesse contínuo de cuidado, né, por conta
que as pessoas precisam ser diagnosticadas, precisam ser vinculadas e permanecer nos serviços, precisam receber o antirretroviral e precisam vir a ter a carga indetectável. Né? Ainda dentro da prevenção secundária, né, queria chamar a atenção que o tratamento das pessoas tem um impacto muito grande na cadeia de transmissão da infecção, porque as pessoas com carga viral menor do que 1.000 ou indetectável, elas praticamente param de transmitir para as pessoas, outras pessoas. Né? Então, tem esses estudos aqui que foram feitos, por exemplo, esse, que é bastante antigo, 2011, né? Foi feito em 1.763 casais em 9 países, o Brasil estava incluso, e foi alocado em 2 grupos, né? Pessoas que tinham o CD4 já muito baixo, com menos de 250 250 de CD4, eram 800 indivíduos, né? E os outros indivíduos restantes, eles iniciaram imediatamente o HAART. O piloto aconteceu em 2005 e o recrutamento foi até 2007, de 2010. E o resultado foi 39 novas infecções de HIV no grupo tardio, na verdade 27 no grupo tardio e uma no grupo imediato. Então, houve uma redução em 96% da transmissão. Em abril de 2010, houve uma recomendação de suspensão imediata, porque do Board Internacional, porque seria antiético prosseguir com esse estudo, sabendo que o antirretroviral dado precocemente é muito mais efetivo em impactar a transmissão a nível coletivo das pessoas portadoras do HIV. E esse estudo OPOSIT, Austrália, Brasil e Tailândia, com 343 casais homossexuais masculinos foram discordantes, sendo HIV positivo com carga viral indetectável, contabilizou esse tanto aqui de atos sexuais anais sem preservativo, sem nenhuma transmissão da infecção entre os parceiros. Essa ideia da cadeia de transmissão, ela não é nova, né? Desde 2010, esse estudo publicado no Lancet mostrou uma forte associação a nível populacional entre o aumento da cobertura de HAART, o decréscimo de carga viral e a diminuição de novas infecções por ano. Os desafios para o Brasil, né? A gente tem um número estabilizado, mas um patamar muito alto, uma epidemia concentrada em populações chaves, um aumento expressivo em HSHs jovens. Existe realmente uma necessidade de fortalecimento das atividades de prevenção e acesso oportuno ao diagnóstico e tratamento, e uma necessidade de garantia de adesão ao tratamento. É isso.